E aí pessoal, tudo bom? Eu sou o Daniel Richards e hoje vamos falar sobre listas no curso de Python. Como de costume, eu já abri o arquivo, criei o arquivo listas.py e de forma diferente hoje eu já coloquei o conteúdo aqui para o vídeo não ficar tão extenso como eles estão ficando, de forma que vocês não fiquem vendo eu fazer as linhas de código. Eu quero que vocês aprendam a programar, não fiquem só Ctrl+C, Ctrl+V. Então eu vou ensinar para vocês algumas coisas aqui, depois a gente vai colocá-las em prática num exercíciozinho simples. Vamos lá então, listas. O que é uma lista? Lista é muito parecido com o que a gente estava vendo antes em tuplas. Ela é uma coleção de vários objetos, várias variáveis. Até interessante eu comentar isso com vocês, eu não sei se eu já comentei, mas todo objeto, toda variável no Python é um objeto. Então uma lista seria uma coleção de vários objetos. A lista ela pode ser criada de duas formas. A primeira, essa aqui, lista igual a list, e entre parênteses eu coloco os termos, então 1, 2, 3, 5 e assim por diante. Eu vou colocando meus objetos até chegar ao último. O último não precisa de botar vírgula depois e acabou. Ou eu posso fazer dessa segunda forma aqui, ó. Lista e entre colchetes eu colocar. Então esse é o nome da nossa lista, list. E entre colchetes é a própria lista. Uma informação interessante que eu não comentei na aula de tuplas é que tanto a tupla quanto a lista, elas são coleções heterogêneas. Como assim? Ela não é uma coleção de um único tipo. O que assemelha a listas e tuplas em outras linguagens é algo chamado vetor. Um vetor ele é constituído também por uma sequência de variáveis, no caso aí de variáveis, não de objetos. Só que sempre esses objetos, essas variáveis são do mesmo tipo. Por exemplo, se eu tenho um vetor de inteiros, eu só vou ter inteiros. Se eu tenho um vetor de string, eu só tenho string. E assim por diante, eu não tenho um vetor onde eu tenho strings e inteiros. No Python é diferente. O que ele me permite fazer? Eu tenho as listas, que não são vetores, as listas, e dentro dessas listas eu posso ter o quê? Olha só, eu posso ter um inteiro, string, um valor booleano. Olha só, eu posso ter uma tupla dentro de uma lista. Eu posso ter uma lista dentro de uma lista. De novo aqui um valor booleano e um valor de ponto flutuante. Essa lista aqui, inclusive, ela é válida, tá, gente? Isso nos permite fazer listas muito complexas. E a gente vai abordar isso aqui ainda hoje. Os métodos que eu vou mostrar para vocês é o append. O que o append faz? Ele me permite que eu possa adicionar um termo à minha lista. Então, por exemplo, se a minha lista ela tinha aqui em cima ela tem 10 objetos, eu posso ir lá e colocar um 11º com o append. O que o remove faz? O remove ele olha a minha lista. Ele começa termo 0, 1, 2, 3. Lembrando, até interessante já comentar isso agora. Nas listas, você acessa o conteúdo igual nas tuplas e strings. Então, índice 0, índice 1. Vocês já vão entender como funciona. O remove, então, o que ele faz? Ele remove um termo. Como é que ele remove um termo? Ele vai varrendo esses objetos. Quando ele achar um objeto com o valor ou o nome que tiver aqui dentro, ele vai lá e tira. Então, por exemplo, eu coloquei o número 2. Ele vai lá, índice 0 é o número 2? Não. Índice 1 é o número 2? É, então ele vai remover esse daqui. Ah, mas se tiver mais de um número 2, ele vai remover o primeiro que ele encontrar. O ponto pop. O ponto pop, ele remove um termo com base no índice. Como assim? Mesma ideia de índice 0, 1, 2. O que acontece? Se eu colocar aqui dentro o índice 2, qual o valor que ele vai remover aqui nessa lista? Olha só, índice 0 é 1, índice 1 é 2 e índice 2 é 3. Então ele vai remover o valor 3. Funções. A função que a gente vai ver hoje, ela é bem útil, é a len. Ela informa o número de objetos dentro da lista. Como assim o número? Lembra quando a gente fazia isso em strings? O que uma string tinha? Se uma string tem 10 letras, ela vai me retornar o valor 10. Fatiamento. O fatiamento ele acontece igual na string. Então, por exemplo, se eu quero da segunda até a última, a mesma ideia, ou se eu quero imprimir só aquelas conjuntos de 2 em 2, vou mostrar isso aqui. Varrer uma lista usando for e lista dentro de listas. Então, como eu falei para vocês, eu já escrevi as linhas de código. A gente vai trabalhar nessa lista. Tanto que essa lista é interessante, que ela tem uma lista e lista interna. A gente tem, por exemplo, dois números 2. Eu vou até colocar um terceiro aqui, peraí. Só para mostrar para vocês a ideia depois dos próximos métodos que a gente vai utilizar, né? O método remove.
E o que vai acontecer aqui? Eu vou passar aqui rapidinho como cada um funciona, depois a gente vai executar e eu vou explicar para vocês o que aconteceu. Primeiramente a gente vai mostrar uma lista controle. Eu vou mostrar quantos elementos, utilizando o len, existem nessa lista. Eu vou mostrar o elemento 5, então vamos ver qual vai ser o elemento que ele vai mostrar aqui. Ó. Então, 0, 1, 2, 3, 4, 5. Então aqui ele vai mostrar o valor 3. Vou até botar aqui, ó, tem que ser 3. Só para a gente saber. E aqui depois da seta vai ser o que ele vai retornar. Eu vou aplicar a ideia de fatiamento, então ele vai começar no índice 1, então 0, 1 e vai até o 5. Como ele não entra o 5, entra um anterior, ele vai mostrar até esse 2. Então ele vai mostrar esses 4 caracteres aqui, ó, 1, 2, 2, 2. Por último, a ideia de fatiamento, eu vou de novo colocar lista, porém eu vou fazer de 2 em 2. Então ele vai colocar o 0, depois o 2 e assim por diante, igual a gente viu lá em strings. A última ideia, e essa eu vou escrever com vocês, é como a gente faz para acessar lista dentro de uma lista. Eu vou escrever aqui, ó, lista interna. E vamos informar essa lista. O que vai acontecer? Primeiro vamos descobrir qual que é o índice inteiro dessa lista. Como assim o índice inteiro? Toda essa lista tem um índice só dentro da lista maior. Então, vamos lá, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Então ela está no índice 12, correto? Então eu vou escrever aqui, ó, lista. Como é que a gente faz para acessar um elemento só? Coloca aqui o índice dela, no caso 12. Só que eu quero acessar o valor 3. Pô, eu quero acessar o valor 3 de uma lista dentro de uma lista. Poxa, Daniel, tu está me complicando, cara. Olha só o que vai acontecer. Ela está no índice 12, né? Isso aqui tudo, lista 12, já é esse valor aqui. Então agora, se isso aqui tudo fosse o nome de uma variável, como é que eu faria para acessar o índice 3? A mesma coisa, índice 0, 1, 2. Então, se isso aqui tudo já é aquela lista, se eu só escrever aqui, ó, entre colchetes de novo o valor 2, eu já vou acessar o 3. Ou eu podia fazer de uma forma diferente, olha só. Utilizando a ideia que a gente já viu em outras aulas. Lista. E olha só, eu vou só informar a lista agora utilizando isso aqui. Eu vou colocar menos 1 dentro. Eu vou botar aqui lista e menos 1. A gente vai ver a lista inteira no caso, que ele está indo ao contrário, então menos 1, esse aqui seria o termo menos 1. Opa. Vou executar, beleza? Aqui eu vou usar a ideia de for. Como é que funciona a ideia de do for? Ele vem, digamos que a gente tem aquela lista ali. Ele vai pegando o primeiro elemento da lista. Aqui o 0, deixa eu colocar aqui embaixo de novo. Não tem problema fazer isso, tá, gente? Porque eu só estou agregando de novo os mesmos valores da lista na lista, não estou mudando nada. Vamos lá, ele vai carregar toda essa lista aqui. Então o primeiro elemento vai ser o 0. O 0 vai se tornar no i. Ele vai printar o i, que é 0. Depois ele vai voltar. Tem mais algum elemento na lista? Tem, o 1. Então o i vai ser 1. E assim vai indo até chegar nesse elemento todo, que ele é um elemento só da lista, e vai informar o valor daquele elemento. Aqui embaixo, lista de controle. O lista append, ele vai colocar um novo valor no final da lista. Então ele vai pegar toda essa lista aqui de cima, no final ele vai acrescentar 10. Aqui a gente vai imprimir o 10. Remove 2, ele vai achar o primeiro 2 e vai remover. Vocês até vão ver que ele vai remover o 2. O pop, ele vai remover apenas o no índice 1. O que está no índice 1 aqui? O próprio valor 1. Ele vai remover então e vai printar a lista com o valor removido. Eu vou executar, vocês vão ver e eu vou explicar para vocês. Olha só, tudo aqui executado, eu vou subir, aqui é o nosso começo da execução, exatamente, aqui é o começo. Então, lista controle, ele tem 3 elementos, a gente viu. Pô, mas a gente usou o índice 12, aí é que tá, ele tem 13 elementos, porém o índice começa do 0. O índice 5, que tinha que ser 3, e realmente é 3, viram? Ele adicionou lá. Então, 0, 1, 2, 3, 4, 5, fez certo, 5. O fatiamento, que, deixa eu voltar aqui, só para me lembrar da ideia que a gente colocou. Isso, ele ia mostrar até os 2, ou seja, ele começou do 1 e foi até o 5. O 5 ele ignora. Depois ele fez de 2 em 2, então ele viu 0. Depois ele foi para 2, 2. Os próximos 2 índices e assim foi indo até completar a lista interna. Então a gente queria que formasse o 3, ele informou o 3, vocês estão vendo aqui. E aqui é outra forma de acessar a lista utilizando o menos 1.
E olha só o que está acontecendo aqui. Eu imprimi de novo a lista, aqui era uma nova lista controle. E olha só o que o for fez. Ele fez 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 execuções. Porque existem 3 elementos. Então ele pegou o primeiro elemento, colocou ali. Segundo elemento, imprimiu o segundo elemento. Terceiro elemento, e assim foi. Então ele foi imprimindo. No último, ele imprimiu aquela lista. Por quê? Toda essa lista é um elemento só. Tanto que a gente precisa primeiro informar esse elemento e depois acessar ele. Novamente a lista controle. Aqui eu adicionei o valor 10 com um append. Eu removi um dos dois, ó, vocês podem notar que tinha 3, 2 e aqui agora só tem um, então ele viu o primeiro e removeu. Depois eu removi o índice 1. Vocês podem ver que não existe mais o valor 1 aqui. Agora que a gente já sabe o que cada um deles faz, a gente vai fazer uma implementação bem simples. A gente vai criar um programinha bem tranquilo. Eu vou só criar um novo arquivo e aí a gente já retorna, beleza? Eu já criei então o arquivo listas. E a gente vai fazer um programa bem rápido. O que o programa ele vai fazer? A gente vai usar a mesma ideia de notas, mas agora a gente vai poder acrescentar várias notas quando a gente quiser. E no final o programa só vai me retornar a média do aluno. Vai ser isso. Vai ser bem simples. Então aqui em cima eu vou criar já uma lista. E a gente vai utilizar a lista chamada notas, que vai ser igual a uma lista vazia. Você já vai entender por quê. Eu vou criar uma variável chamada continuar e ela vai ser igual a n. Vocês já vão entender também por quê. Aqui agora é o seguinte, eu vou colocar o while, porque a gente vai criar como se fosse uma interface para a pessoa mexer ali dentro. Então, continuar, opa, até eu coloquei aqui errado, tem que ser s, continuar precisa ser igual a s. Se for qualquer outra coisa, isso aqui vai ser falso e não vai ser executado. Vocês entenderam? Então, a primeira coisa eu vou imprimir aqui na tela. Cadastro de notas. Isso aqui é o nosso cadastro de notas e é nele que a gente vai trabalhar. Para cadastrar uma nova nota, ou seja, você precisa colocar, você precisa antes ter uma variável. Então, vai ter a variável nota. Nota é igual ao quê? A input. A nota pode ser ponto flutuante, não pode? Então, float. Aqui a gente precisa informar que a gente quer um número, não queremos uma string, por padrão uma string. Informe a nota do aluno. Após informar a nota do aluno, eu vou fazer isso aqui em cima, olha só. Eu vou criar uma variável chamada média, que vai ser igual a 0. Vocês já vão entender por quê. 0.0, inclusive, isso é um ponto flutuante. Vou falar que média é igual a média mais a própria nota. Correto? Por último, eu vou fazer o seguinte. Notas.append nota. O que isso aqui está executando? Ele vai ficar executando toda a vida que eu colocar o continuar. Então, ele vai executar a primeira vez. Continuar é igual assim, ele vai executar. Vai pegar a nota que eu digitar. Vai pegar a média e somar com a nota. Então, agora a gente vai ter média mais a nota. E a gente vai adicionar. E por último, a gente vai fazer o seguinte. Eu vou pegar o continuar e vou dizer que é igual a input. E aqui eu vou escrever o seguinte. Deseja continuar? E aqui só vou escrever sim ou não. Até interessante eu fazer isso aqui, olha só. Eu vou botar o S maiúsculo e o continuar, se eu digitar minúsculo ou maiúsculo, eu quero que ele identifique. Então eu vou botar ponto to upper. Desculpa. Então sempre ele vai estar acompanhando com o valor maiúsculo. No final disso, eu quero saber minha média. Então print a média do aluno, aqui é F, a média do aluno é. Como é que eu faço a média? É o valor, é as notas no caso, ou seja, a própria média,
que a gente tem aqui em cima, né? Quando a gente começou em 0, ele vai estar somando, dividido por len notas. O que o len está retornando? Ele está falando a quantidade de notas que tem ali dentro. É meio complicado entender, mas eu já fiz complicado justamente por causa disso, para vocês começarem a entender a programação um pouco mais a fundo. Isso aqui vai forçar vocês a fazer isso. Antes disso, eu vou imprimir as notas do aluno, tá? Eu até não comentei antes, mas é bom falar agora. O aluno com as notas e aqui dentro notas. Ele vai me dar a lista de notas. Vamos rodar esse programa? Informe a nota do aluno. Então a primeira nota vai ser 9. 9.4. Deseja continuar? Sim, eu desejo continuar. Cadastro de nota. A segunda nota vai ser 5. Não foi mal nessa prova. Deseja continuar? Sim. A próxima nota vai ser 9 com 5, 14, 14,5. Vamos colocar agora que ele tirou 5. Vai ser 20 dividido por 3. Tirou 5... Não, tirou 5 não. Tirou 6. Tirou 6. 6,5. 6 pontos para facilitar os cálculos. Ele vai ter a média 7. Deseja continuar? Não. Não deseja. Usa o aluno com nota, até eu vou somar daqui, o aluno. O aluno com nota 9,4, 5 e 6. A média do aluno, 7. Fechou, pessoal? Essa foi a videoaula de hoje. Nas próximas aulas a gente vai explicar mais alguns conteúdos para vocês. Muito obrigado e até mais.